Aqui essa aula fica registrada, muito bem. Então, começando a aula sobre a Revolução Mexicana, vamos também compartilhar a tela com vocês, se tudo der certo, naturalmente. Isso, pronto, agora sim. Quando nós falarmos em Revolução Mexicana, é importante lembrar o papel que os camponeses têm na Revolução Mexicana, né? Então aí, vocês vão ver, vai ter um monte de nome, um monte de, né, de gente aparecendo, mas o importante é que vocês se lembrem das linhas mestras da Revolução Mexicana. Primeiro, uma revolução de caráter popular, não há dúvida nenhuma que é uma revolução de caráter popular, né? Uma revolução que acontece a partir do povão mesmo, da massa camponesa lá do México. Espera aí que eu estou tentando... Ah, meu Deus do céu, cadê? Que meu mouse não está legal. Então, tem uma pessoa querendo entrar aqui. Pronto, Nicolas. Isso. Então, é uma revolução de caráter camponês, isso é importantíssimo que vocês se lembrem. É uma revolução, então, claro, né, baseada na questão da terra, a posse da terra, no final nem tanto a posse da terra, mas o uso da terra, né? Mas, sobretudo, o uso da terra. Outra coisa, tem um forte conteúdo religioso, né? Vamos lembrar a presença sempre aí da padroeira do México, né? Nossa Senhora de Guadalupe, a Virgem de Guadalupe, e o seu manto, né? Milagroso lá na cidade do México. Então, tem toda uma... tem a própria cultura lá dos astecas, enfim, tem uma série de linhas aí para vocês lembrarem. Camponeses, lideranças carismáticas, principalmente Pancho Villa e Zapata, e a forte religiosidade, numa luta pela terra, a terra como elemento sagrado, tá bom? E aí vem o restante. Vamos lá? Uma revolução importante, 1910, né? Então, ainda antes da Revolução Russa, né? Ainda antes da Revolução Russa, nós temos aí a Revolução Mexicana acontecendo, tá? E realmente legítima, viu, pessoal? Realmente legítima. A princípio, havia a ideia de fazer uma mudança política apenas, né? Então, as elites, na melhor tradição latino-americana, tentando fazer aquele arranjo pelo alto, né? Um acordão, como o pessoal costuma fazer até hoje, né? Quando esse arranjo entre as elites se torna impossível, nós partimos para as demandas sociais. Já é outro aspecto, né? Então a gente parte já para a questão da reforma agrária, né? Para a posse da terra. Olha aqui, ó, a questão agrária. É preciso lembrar que o México é, antes de mais nada, um país agrário nessa época aqui, ó, né? E essa terra está em grande parte nas mãos de uma elite latifundiária a serviço dos Estados Unidos. Lembra que os Estados Unidos estão ali perto. No século XIX, os Estados Unidos abocanharam mais da metade do território do México. Mais da metade. Teve um presidente que nós vamos conhecer agora, aí, o Madero, que dizia: pobre México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos. Então, os mexicanos sempre perdendo território, com as suas iniciativas econômicas tolhidas pela presença do grande irmão do norte, os Estados Unidos da América, né? Então, o que começou como um acordão, acabou virando uma revolução. Tá? A primeira fase dessa revolução diz respeito ao porfiriato. Quem assume o poder nessa época é esse cara aqui, ó, Porfírio Dias. Esse aqui é um mural, né? A arte muralista mexicana importante. Percebam aqui, ó, né, toda essa gente aqui em volta dele, e na verdade esse baronato todo aqui atrás, né, ó, todos porfírios, ó, todo mundo igual a ele, a elite mexicana todinha igual a ele, pisando
na Constituição, né? Então foi assim retratado Porfírio Dias com os militares ao lado dele. Vamos lá. Porfírio Dias fica no poder entre 1876 e 1911. Ele vai se elegendo sucessivamente, sempre com base em fraudes eleitorais, né? De uma maneira bastante duvidosa. Então, um general, Porfírio Dias, tá? Foi derrotado em 67 e 71. Mesmo assim, ele acaba subindo ao poder pela força em 76. Ele dá um golpe, general, dá um golpe militar e vai sucessivamente se reelegendo por 7 mandatos. 7 mandatos consecutivos, Porfírio Dias. Até que nós temos alguém que faça frente a ele, né? Aparentemente havia uma democracia, aliás, o México sempre foi chamado de ditadura perfeita, né? Porque parece uma democracia, mas na verdade é uma ditadura. Eliminação, controle da oposição, controle econômico e político nas mãos da elite, né? Dos porfírios, que nós vimos ali no mural do Rivera, que eu passei agora há pouco, e, digamos assim, uma negociação. Um cara que acha que dá para negociar tudo. Esse era o Porfírio Dias, que todo mundo tem um preço. Até que aparece alguém que não tem um preço, né? Na economia, o liberalismo, tá? Cercando-se de, isso aqui, ó, os científicos, que a gente chama aqui, no Brasil são chamados de positivistas. Presta atenção. Pessoas que acreditam que é possível modernizar o país, só que de forma autoritária. Modernizar autoritariamente o país. Deixa eu só ver, até 11h20 vai nossa aula. Né? Modernizar autoritariamente o país. Tá? Esse era o porfiriato. Porfiriato apoiado nos científicos, no caso do Brasil, os positivistas, né, que acham que é possível modernizar autoritariamente uma nação. Tá? Olha lá. Intelectuais, tecnocratas, quer dizer, burocratas a serviço do governo, especialistas numa certa área, né? Engenheiros, economistas. Ideologia oposta dos militares ajudaram Porfírio a tomar o poder. Foram eles que, por métodos racionais, desenvolveram a economia, tá? Que acabou crescendo, até pela parceria lá com os Estados Unidos, né? Alguma migalha sempre cai da mesa do rico. Né? Mas, olha lá, dependência do capital externo. Tá vendo? Ele vai construir ferrovias? Vai, mas vai construir ferrovias com o capital dos Estados Unidos e principalmente também da Inglaterra. Valorização da iniciativa privada, os latifundiários e os burgueses, tá? Subordinados aí aos Estados Unidos. Então, é uma elite, pessoal, presta atenção nisso, sem projeto político próprio. Por isso ela se apoia nesse líder carismático que é o Porfírio Dias, né? Nesse líder que está acima dos partidos e às vezes não tem partido nenhum, que vê os partidos apenas como meio para a projeção do seu poder particular. Tá? Cresce o mercado, crescem as exportações, quer dizer, o país está crescendo, mas está crescendo sem liberdade, né? O sisal lá na península do Yucatán, sisal, vocês sabem, né? É uma fibra, né? Que faz corda, faz tecido, minérios, a riqueza mineral lá do México, né? Ouro, prata, cobre, chumbo, zinco, né? As indústrias ligadas aqui aos cultivos de exportação, principalmente. O petróleo vai começar a sair aqui do Golfo do México, só que vai tudo para o gigante aqui, né? Para os Estados Unidos, tudo controlado pelos Estados Unidos. Vamos lá. A grande questão. Num país de agricultores, esses agricultores não têm terra. Tá? Um país de agricultores em que eles não têm terra. Ó. Então, tem crescimento econômico, mas tem muita desigualdade. Crescimento econômico não é a mesma coisa que desenvolvimento social. São coisas diferentes. São coisas que às vezes não coadunam. Ah, o país vai bem, mas o povo vai mal. Não adianta. Não adianta. E a terra é fundamental, olha. 90% da população rural vivia na pobreza ou na miséria. Tá? Quem não tinha registro perdia as terras, igual aqui no Brasil, com a lei de terras.
Você não pode, mesmo que não tenha ninguém naquela terra, você não pode ir lá porque daqui a pouco alguém expulsa você. Terras compradas por preço baixo. Então você ia lá, desenvolvia a terra, vinha alguém e comprava aquela terra. Tá certo? Êxodo rural e os camponeses desalojados trabalhando para fazendeiros em troca de comida e casa. Uma exploração. E se você explora demais o povo, ele acaba arrancando à força aquilo que ele acha que é direito dele. Olha lá, o que se fazia no Brasil também, né? Vender para o fazendeiro e deixar o fazendeiro vender para o peão e deixar o peão sempre devendo. Né? É uma forma de escravidão por dívidas. Escravidão por dívidas, tá? Uma polícia rural a serviço dos latifundiários, prendendo rebeldes e intimidando a população através de enforcamentos. Então eram milícias legalizadas, né, pelas famílias poderosas, as familícias que havia naquela época lá. Bem, aí começam a aparecer os primeiros rebeldes, né? Aqueles caras que vão começar o processo de libertação, de luta, claro, vão morrer, né? Não há dúvida nenhuma, tá? Mas que vão começar o processo de libertação lá dos mexicanos, tá? Então tá aqui, ó, né? Os irmãos Flores Magón, né? Flores Magón, tá? Que chegam, mexicano gosta de um bigode, né? Que chegam a defender, então, a luta armada, né? Inspirados aí, claro, pelo socialismo, né? A turma da canhota aí, sempre se sacrificando. Bom, aí os Flores Magón, Ricardo Flores Magón nos disse, não são os rebeldes que criam problemas do mundo, são os problemas do mundo que criam os rebeldes. Se fosse uma sociedade mais justa, não haveria rebelião. Se todo mundo tivesse seus direitos, não haveria revolução. Pense nisso. São os irmãos Flores Magón, mas acabam sendo aí destruídos pelo Porfírio Dias, né? Acabam sendo, inclusive, mortos, tá? Vamos lá. A crise do porfiriato. Então, o Porfírio Dias, né, dá uma entrevista aí ao Pearson Magazine que diz: chegou para o México o momento de ter novamente oposição. Ele determina, olha, pode ter oposição, eu permito que tenha oposição. Mas que fila da mãe, né, gente? Mas uma oposição que ele vai mais ou menos delimitar, né? E aí, então, os democratas e os caras que faziam aí, que eram contrários a ele, começam a se juntar. Deixa eu voltar um pouquinho para a gente entender quais eram esses grupos políticos aqui. Espera aí um pouquinho. Volta. Saco, hein? Francisco Madeiro. Aí, pronto. A elite nortista, na fronteira com os Estados Unidos, que queria maior liberdade para comercializar diretamente com os americanos. A classe média das grandes cidades industriais, que queria aumentar a sua participação política, já que a participação política era limitada à elite do porfiriato. E os camponeses que queriam terra. Os camponeses que queriam acesso à terra. Bem, esses grupos todos acabam convergindo para esse cara aí, ó, Francisco Madero, que além de ter um bigode, tem também um cavanhaque. Né? Francisco Madero, então, vai enfrentar, nas eleições de 1910, o Porfírio Dias. Né? Quem era ele? Era um membro da elite, né? Era um membro do establishment, tá certo? Riquíssimo, né? Espírita. Né? Ele achava que, inclusive, o México era um país que estava passando por um karma muito pesado, tal. Bem, e aí ele vai para escrever esse livro aí sobre a sucessão presidencial, vai disputar com o Porfírio Dias. Ele acaba de aliado se tornando um revolucionário. Ele vira as costas para o Porfiriato, né, para o Porfírio Dias, e se torna um revolucionário. Era a missão dele, lá, tá? Ele usa esse slogan, né, que ele diz que aprendeu no kardecismo. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Né? Outro pensamento dele. Para que o povo pudesse evoluir, espiritualmente, antes deveria ser livre. E para ser livre, é preciso democracia, para que haja evolução. E lá vai ele.
né, disputar as eleições de 1910, Porfírio Dias contra Francisco Madeiro. Embora o Porfírio Dias admitisse oposição, ele achava que ia ganhar, né? Ele achava que iria ganhar, tá? Ele vai conquistando o povo, e aí nas eleições de 1910, o Porfírio Dias, percebendo que as coisas estavam mudando, tá? Vem aí então a ideia de que Madeiro está começando a incomodar. Ele é preso pelas forças do presidente, do Porfírio Dias, né? Que ele estava sendo um agitador, onde já se viu, desacatando as autoridades, e foi solto depois das eleições que foram vencidas pelo Porfírio Dias. Porfírio ganhou, Madeiro perdeu. Então, pessoal, não tem saída democrática. Qual é o jeito? A rebelião. Vocês estão notando que está aumentando as tensões, né? O Porfírio Dias não quer entregar a rapadura de jeito nenhum. Madeiro parte, então, para uma outra alternativa, o plano de Potosí. Olha lá, tá? Ele vai para o Texas e lá ele vem com o plano de Potosí, que vai ser meio que um ponto de convergência para as forças antiporfiristas, né? Que diz assim, ó, primeiro, luta armada, tá? Com hora marcada, ó, 20 do 11, desculpa, de 1910 às 18 horas, tá? Essa campanha, então, foi atendida pelos camponeses, né? O plano de Potosí, hein? Lembra disso? Do Francisco Madeiro. Só que, aí eu pus nos artigos do plano de Potosí, né? O mais importante, fazer a reforma agrária, ó, restituir a terra aos seus antigos possuidores, que são os índios, né? Só que a revolução escapa do controle dele, né? O Madeiro queria fazer uma revolução, mais ou menos, meio burguesa e tal, só que não vai dar jeito, porque o povo vai tomar o poder. É o processo revolucionário, de fato, tomando feição aí em 1910. Esse cara com a flecha aqui, ó, é o Emiliano Zapata, né? No meio dos camponeses. De novo, a arte muralista mexicana, né? Frida Kahlo, Diego Rivera, né? Tá certo? Olha os dois aí, ó, né? Pancho Villa e Emiliano Zapata, né? Os dois líderes revolucionários aí. Recomendo até que vocês assistam o filme Villa, com o Bandeiras fazendo o papel de Pancho Villa, tá? Então vamos lá. Esse aqui é o Pancho Villa, Doroteo Arango, né? Ele atuou no norte, na fronteira com os Estados Unidos, tá certo? Trabalhou lá trabalhou como transportador numa empresa estrangeira, né? Era ladrão de gado, só com a fama de Robin Hood, né? Tirava dos grandes criadores para fazer churrasco com os pobres, tá? Semi-analfabeto, não bebia, embora para a história ele tenha passado como um beberrão, ele não bebia, certo? E ligado ao movimento dos rancheros, que eram pequenos proprietários desalojados. A ideia dele era fazer uma justiça social, só que sem um projeto muito claro. Já o... aqui é o filme, tá, pessoal? Ó, Antônio Bandeiras, no filme Pancho Villa. Deve ter no YouTube isso aí. E o outro, esse sim, esse já tem um projeto mais claro, é o Emiliano Zapata, tá? Ele vai atuar na região centro-sul, então é do Planalto do México em direção ao sul do México, ali em direção à Mesoamérica, né? A América Central, tá? Olha lá o lema dele, ó, terra e liberdade, e criou o Exército Libertador do Sul, muitos indígenas e operários. Então, um exército popular realmente, né? Ele, inclusive, em alguns momentos, chegou a defender que o sul do México se separasse do norte, né? Não acabou não acontecendo isso, tá? E esses dois caras, o Villa e o Zapata, acabam sendo assassinados, tá bom? Aí o Zapata, né? Bom, vamos lá. Madeiro, vocês lembram? Ele estava exilado, né? Com o plano de Potosí e tal. Ele volta para o México e começam as revoltas. O Villa no norte e o Zapata no sul, né? Ele percebendo, o Madeiro percebendo que não tinha mais poder, né? Ele percebendo que não tinha mais poder, o Porfírio Dias, desculpa, percebendo que não tinha poder, entrega o poder para o Madeiro
Porfírio Dias foge para Paris. E o Madero fica, teoricamente, como presidente, só que com esses dois caras, o Villa e o Zapata, como verdadeiras lideranças do país, né? Como verdadeiras lideranças do país. Novas eleições, Madero torna-se efetivamente o presidente. Conseguiu. Depois de muita luta, conseguiu. Por isso que o importante é nunca desistir, né? Olha lá. Governo Madero de 1911 a 13. Então teve a Revolução em 10, 11 a 13 o Madero, liberal, moderado, tá? E não adianta, quando você quer atender a todos ao mesmo tempo, você acaba não atendendo a ninguém. Ele conseguiu desagradar os contra-revolucionários e conseguiu desagradar os americanos e conseguiu desagradar os camponeses revolucionários. Ele conseguiu desagradar todo mundo querendo agradar todo mundo. Quando você vai fazer uma revolução, você tem que escolher um lado e radicalizar naquele lado. Senão você acaba sendo derrubado, né? Defenestrado do poder. Madero, o Porfírio falou lá de Paris, Madero soltou um tigre, vamos ver se consegue cavalgá-lo. Né? Quer dizer, ele atiçou a revolução. E agora? O que fazer? Os latifundiários continuaram mantendo seus privilégios, o que desagrada os camponeses. As empresas continuaram a quebrar as pequenas e médias empresas, principalmente as monopolistas transnacionais americanas? Sim. O imperialismo manteve domínio sobre setores econômicos? Sim. Então a revolução vai recomeçar. Hesitante em adotar medidas sociais, ele perdeu prestígio e foi visto como incompetente, traidor, vendido, tá? Né? Então, quando você faz uma revolução social, vá até o fim, né? Em oposição ao Madero, o Emiliano Zapata saiu com o plano Ayala, né? O plano de Ayala, tá? Que era uma tentativa de 1911 do Zapata de pôr adiante. Então, o Madero está na presidência e o Zapata vem com esse novo plano, tá? Madero tido como traidor da pátria convoca o povo para, então, o Zapata convoca o povo para derrubar o governo, prometendo reforma agrária e mandando criar os ejidos. Nós vamos estudar isso aqui em geografia. Ejidos. É um sistema em que o governo é dono da terra e cede essa terra para o camponês, que não pode vender nem alugar a terra. Ele tem que cultivar aquela terra, senão ele perde. E o governo cede a terra para o camponês por 50 anos. Tá? Ele não pode plantar nada que não seja cultivo para consumo local, nada para exportação. Certo? Então ele tem uma proposta clara para os camponeses, mas não tem nenhuma proposta política. O que vem depois de Madero? Quem vai assumir o poder? Como vai ser o poder? Então, Madero ainda está na presidência, né? Tá certo? Bom, além desses outros líderes, né? O exército do general porfiriano, né? Porfirianista, Huerta, o general Huerta, tá? Não consegue, digamos assim, Madero mobiliza o exército federal, mas esse exército federal, esse exército federal não consegue derrotar o Zapata, né? Não consegue. O general Huerta não consegue derrotar o Zapata. Mas quem vai assumir? Quem vai assumir vai ser esse cara aqui, ó. Cadê ele? O Huerta, né? Ó. Cadê o Huerta? Huerta. Eita, que saco, hein? Vamos lá, mais um pouquinho. Puta. É por causa do meu mouse. O mouse está horrível. Aqui já foi. Tudo isso aqui já foi. Só paciência comigo, pessoal. Aí o Villa e o Zapata. Madero presidente. Não agrada a ninguém. Bem. Madero não agrada a ninguém. Plano de Ayala. Guerra civil. Guerra civil. Isso, pronto. Tá? Então, o Huerta, ó. O Huerta não, a serviço do Madero, não derrota o Zapata. Madero é derrubado, tá? Madero é derrubado, certo? Ele perde apoio dos norte-americanos por conta da questão do petróleo, ele quer fazer um imposto sobre o petróleo, ele perde apoio do exército, da igreja dos latifundiários. Então, Madero saiu. Então, já tivemos o Porfírio, o Madero, e agora o Madero está dançando, e no lugar dele,
né? No lugar dele, quem assume? Vitoriano Huerta, aquele general lá. E a professora e o Zapata e o Villa estão lá com os grupos deles, mandando, né? Ainda são figuras políticas e militares exponenciais do México. Então, em 1913, nós temos aí o Huerta no poder. Vitoriano Huerta, antes dele o Madero, antes dele o Porfírio Dias. Olha aí o cidadão. Um aninho no poder. Tá? Período mais violento e sangrento, afinal de contas, ele militar, né? Não conhece outra forma de governar que não seja pelas armas. Ele implanta uma ditadura, tenta acabar com o Villa e o Zapata, não consegue, ó, certo? Zapata no sul e Pancho Villa no norte, tá? Acabam apoiando esse cara aqui, ó, o Carranza, tá? Com o seu plano Guadalupe, ok? Então tem esses dois líderes e o Carranza, que vai assumir o poder logo depois. Então nós temos o Carranza agora. Porfírio Dias, Madero, Huerta e Carranza. E a figura do Villa e do Zapata, né, como fiéis da balança aí. Os Estados Unidos chegam a invadir o México de novo, né, tá? Porque achavam que o México é um quintal dos Estados Unidos, que o México não devia se aproximar dos europeus, né? Entram lá, né, os Marines, né, os fuzileiros invadem o México de novo pelo porto de Veracruz, tá? Acabam depois se retirando, né? Mas fazem um belo estrago. Em 1914, com o apoio dos Estados Unidos, Carranza assume o poder, tá bom? Tira o Huerta e coloca no poder. Então, Estados Unidos mais Zapata e Villa. Ok? Aí, ó, Venustiano Carranza vai ficar 6 anos no poder, né? 6 anos no poder. É quando a revolução vai acabar, digamos assim, né? Quando o período revolucionário vai acabar, tá bom? Ele garante apoio e reconhecimento dos Estados Unidos, né? Novamente, sem os Estados Unidos, ninguém governa o México, né? Sem apoio dos Estados Unidos, ninguém governa o México, mesmo que tenha um discurso nacionalista, dando para os mexicanos, para os americanos, acesso ao petróleo mexicano, tá? Ao petróleo mexicano. Bem, ele promulga, então, a Constituição, vocês se lembram, né? O Porfírio Dias pisando na Constituição, agora nós temos a Constituição aí de 1917, né? Ó, tem aquela o de sempre, né, pessoal? Um governo com divisão de poderes, né, os 3 poderes, um Estado sem religião, o direito estatal sobre a riqueza do solo e subsolo, tá? Agora, sob concessão para os Estados Unidos, a reforma agrária parcial e reduzida através dos ejidos e os primeiros direitos trabalhistas. Então, ele deu né, agradou, digamos assim, os diferentes grupos políticos lá do México daquele momento. E o que acontece, então, com Villa e com Zapata? Primeiro, em 1919, né, vocês estão vendo aqui, uma emboscada da turma do Carranza mata o Zapata, porque enquanto o Zapata estivesse vivo, né, haveria lá um líder que poderia derrubar, né, o Carranza. Ele, então, resolve o problema assassinando o Zapata, né? Crescem as reformas lá no sul do México, né, onde até hoje tem o zapatismo, né, inclusive representado pelo Exército Zapatista de Libertação Nacional. Já o Pancho Villa também acaba sendo assassinado, né? Nós vamos ter lá em 1920, o Villa já vai ser assassinado depois disso, mas o general Obregón acaba aí assassinando o Carranza, né, quando ele tenta fugir do México, e o general Obregón assume o poder. Então, mais um presidente aí. É uma instabilidade política. E o Francisco Villa, né, no Hotel Hidalgo, morto aí em 1925, perdão, 23, a vez de Pancho Villa ser assassinado, né? Vamos voltar aqui. Então tá aí o Pancho Villa também assassinado, tá? O outro líder popular do México assassinado. Então os dois acabam sendo assassinados, né? Aqui são os dois juntos, né? E esse cara aqui atrás é o tal não do Carranza, do Obregón, né?
que mandou matar os dois, tá? Então tá aí o Carranza, desculpa, o Villa e o Zapata e o Villa, tá? O México continuou vivendo com clima de violência, estabilidade política, um derrubando o outro, até que se elegeu o Lázaro Cárdenas, né? Que é uma espécie de Getúlio Vargas mexicano, que vai fazer lá no populismo uma série de modernizações, né? Que vai modernizar o México e vai fazer com que o México torne-se, digamos assim, um país menos dependente dos Estados Unidos, né? Aproveitando muito claramente a crise, né, que vem aí com a Segunda Guerra Mundial. Manda expropriar Shell, Standard Oil, né? Nacionaliza estrada de ferro, petróleo, faz reforma agrária. Então, inclusive o filho dele está aí por aí até hoje, o Guatemoc Cárdenas. Bom, de novo o muralismo, né? Inclusive o exercício que vocês vão ver depois, que tem aí na apostila, se refere a esse tipo de arte, né? O muralismo mexicano, né? Uma pintura em murais grandes, retratando as cenas da vida lá do México. O México continua tendo muitos analfabetos, né? Os camponeses continuam a miséria, o México negando a si mesmo, né? É só ver pelas novelas mexicanas, é todo mundo branquinho, né? Todo mundo europeizado, não tem ninguém ali com cara de índio, tá? E todo mundo com dois nomes, né? Maurício Roberto, Carlos Antônio, nas novelas mexicanas. E dependência em relação aos Estados Unidos, tá? Então essa é, né, a nossa aulinha a respeito. Essa é a nossa aulinha a respeito do México, da Revolução Mexicana. Pessoal, então, lembrando, hein? Quem quiser fazer o resumo, já vai fazendo, mandando para mim. E no nosso próximo encontro amanhã, antes da aula de geografia, nós vamos corrigir o exercício que tem dessa aula aí. Alguma pergunta? Alguma colocação? Alguém não assinou a lista de presença? Não? Então tá. Eu vou interromper a gravação então, e amanhã a gente se encontra de novo, tá? Obrigado, boa aula aí, que eu sei que vocês têm ainda.